Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com o nosso segundo vídeo falando sobre alguns processos envolvidos aí na alfabetização. Eu propus esses vídeos a partir de um texto que eu escrevi lá no site clarissapereira.com.br, que eu falei um pouquinho sobre um conjunto de procedimentos que a gente tem que ter para alfabetizar. E no primeiro vídeo que eu postei ontem, eu falei sobre consciência fonológica, né? E dei uma atenção especial à questão da consciência silábica, né? Então, assim, tem um processo que começa com a consciência silábica, que é a gente identificar a relação aí sonora, fonológica da língua, né? Até a gente chegar à consciência fonêmica. E hoje a gente vai falar sobre reconhecimento das letras. O que é isso? Reconhecimento, conhecimento das letras, gente. Eu quero que a gente entenda um pouquinho aí essa diferença entre consciência fonêmica e conhecimento das letras, ainda que seja um processo altamente relacionado, né? Não tem como a gente desvincular um do outro num sistema de escrita alfabético, né? Que é o nosso caso, em que as letras e os nomes das letras, né? Os traçados mesmo ali, aqui o A, o B, o C, está representando um som. Então é muito difícil a gente distinguir, diferenciar bem isso, né? Por quê? Porque quando a gente olha para o A, quando a gente olha para o B, para o C, para o D, para o E, enfim, eles estão representando algum som, né? Então é super importante que a gente faça um ensino integrado entre a consciência fonêmica e entre o conhecimento das letras, que a gente também pode chamar isso de consciência grafofonêmica, é um outro conceito aí dos linguistas que nos ajudam muito. Então, é importante que sim que a gente trabalhe, e aí vocês devem ter mais sugestões do que eu ainda, né? Trabalhar com a questão do alfabeto, trabalhar com o nome das letras, trabalhar com a sequência do alfabeto, da representação dessas letras com as crianças, né? Porque às vezes a gente vê, quando a gente vê um pouquinho assim os exercícios da psicogênese, a proposta da psicogênese, a testagens, quando a criança está lá na fase silábica, a gente vê que a letrinha que eles usam para representar, né, a hipótese deles, por exemplo, o cavalo, eles usam a vogal. Por quê? Porque a vogal é mais audível. Ela é mais fácil, enfim, né, da gente entender a vogal. As nossas orelhas mesmo, os nossos ouvidos compreendem mais a vogal, né, na sílaba também. Então, para a gente ir distanciando essa vogal aí e para a criança ir reconhecendo o primeiro som que está ali, por exemplo, em sapato, né, no sa, no a, no to, a gente tem que ir fazendo todo esse trabalho. Olha uma coisa interessante que eu aprendi. Por que da letra bastão? A gente discute muito isso, né? Uma das questões da letra bastão, por que a gente vai começar com essa letra lá no primeiro ano, é que, olha aí, na volta de vocês, tudo está escrito em bastão, a maioria das coisas, né? Então, isso é um facilitador para a gente quando a gente está alfabetizando. E uma outra coisa também, tem outros fatos, mas que eu vou trazer para vocês, é que como a gente escreve ela isoladamente, o que não acontece na cursiva, é mais fácil também de fazer essa relação, gente. Porque ela está ali soltinha, então fica mais fácil de fazer a relação fonêmica. Olha que interessante a gente pensar assim, para a criança distanciando, porque imagina como é difícil, né? Apresentar tudo isso, dizer que aquilo tem som, juntar aquilo para formar uma palavra, ler e escrever. É tudo muito novo no universo da criança. Então, a gente tem que tentar se colocar também um pouquinho no lugar quando a gente não era alfabetizado, né? Como que era pra gente? E ir facilitando isso para as crianças. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ensinar as letras, o nome das letras, a sequência das letras, os formatos das letras, né? Então, é a letra de imprensa maiúscula, depois vai entrar a letra de imprensa minúscula, fazer exercícios para reconhecer esses dois tipos de letras. De vez em quando, até no primeiro ano, já ia apresentando a cursiva, já falei sobre isso num vídeo. É importante para as crianças também já irem reconhecendo esse contexto, não que a gente vai cobrar a escrita já no primeiro ano, mas também que eles possam reconhecer essa letra. Resumindo, gente, a consciência fonêmica é o mais difícil daquele processo todo da consciência fonológica. Separar aí, né, uma coisa que é quase inseparável, né, nas sílabas, que é a vogal da consoante, por exemplo, né, principalmente dos sons mais difíceis de serem escutados. Então, esse processo tem que caminhar
junto. A gente tem que sim ensinar o A, o B, o C, o D, o E, o F, G, H, I, o nome das letras e também ensinar o som que aquela letra faz dentro de um contexto, né? Isso é super importante. Dentro de um contexto de palavra, dentro de um contexto de texto, dentro de um contexto de banco de palavras e trabalhando concomitantemente com esses dois processos. A gente fica por aqui. Espero que eu tenha sido clara. Tchau, a gente fica por aqui. Se inscreva no canal, se inscreva na minha lista VIP. Muito obrigada, gente. Tchau!